Existe um nome que atravessa a história, os desertos, os templos, os textos antigos e até as dúvidas do nosso tempo. Quando falamos do nome de Deus, não estamos falando apenas de som ou escrita, mas de identidade, presença e mistério. Poucos assuntos são tão antigos, tão reverenciados e, ao mesmo tempo, tão cercados de reverência que quase parece impossível pronunciá-los sem sentir o peso da história. E é justamente isso que torna essa jornada tão fascinante. Entender de onde veio o nome de Deus, como ele foi conhecido ao longo dos séculos e por que, até hoje, ele continua sendo fonte de fé, temor e esperança. Para começar, é preciso voltar ao início da tradição bíblica, onde o nome de Deus não aparece como um detalhe, mas como parte central da revelação. Na língua hebraica, um dos nomes mais conhecidos é Elohim, uma palavra que aparece logo nas primeiras páginas das Escrituras. Ela carrega a ideia de poder, majestade e autoridade divina. Não é um nome pequeno, íntimo ou comum. É um nome que aponta para alguém acima de tudo o que existe. Ao mesmo tempo, ele já mostra algo importante. Desde o princípio, o ser humano não tentou apenas descrever Deus, mas nomeá-lo a partir da experiência de sentir sua grandeza. O nome, nesse contexto, não é só etiqueta, é caminho de entendimento. Mas existe um nome que ocupa um lugar ainda mais profundo na tradição judaica: o tetragrama, formado por 4 letras hebraicas conhecidas como Yahvé. Esse nome aparece no texto sagrado como a forma mais pessoal e sagrada de se referir a Deus. Em muitas tradições, ele foi tratado com tanto respeito que acabou não sendo pronunciado em voz alta. Em vez disso, eram usadas substituições como Adonai, que significa Senhor, ou outras expressões de reverência. Isso aconteceu porque o nome era visto como santo demais para o uso comum. E aí mora um dos grandes mistérios. Quanto mais um nome é protegido, mais ele revela que não pertence ao uso banal, mas à adoração. A origem exata da pronúncia de Yahvé ainda desperta debate entre estudiosos e religiosos. Ao longo do tempo, surgiram formas como Yahweh, Yahvé e Jeová, cada uma ligada a tentativas de reconstrução histórica e linguística. O fato é que, mesmo entre pessoas de fé, a forma exata de dizer esse nome nunca foi o ponto principal. O centro sempre esteve no significado. Em Êxodo, quando Moisés pergunta pelo nome de Deus, a resposta que recebe é profunda e enigmática: Eu sou o que sou. Essa frase não funciona apenas como resposta. Ela abre uma porta para algo maior. Deus não está sendo apresentado como um ser limitado, definido por outro, mas como aquele que existe por si mesmo, eterno, presente e livre. Essa ideia muda tudo, porque ao dizer eu sou, Deus não está apenas fornecendo um nome, está revelando caráter. Ele existe, age, permanece e não depende do tempo para ser. Em uma cultura antiga, em que os povos costumavam associar seus deuses a lugares, forças da natureza ou funções específicas, o Deus de Israel se apresenta como alguém que vai além dessas categorias. Ele não é só o Deus da chuva, da guerra ou da colheita. Ele é o Deus que vê, chama, promete e cumpre. E isso faz o nome divino carregar algo vivo, em vez de meramente decorativo. O nome passa a ser uma declaração de presença. Com o passar dos séculos, a forma como o nome de Deus foi tratado
também mudou conforme as tradições se desenvolveram. No judaísmo, o respeito ao nome sagrado se fortaleceu ainda mais. Na leitura das Escrituras, os judeus evitavam pronunciá-lo e utilizavam substitutos por reverência. Esse cuidado não era simples formalidade. Era uma forma de lembrar que o sagrado não pode ser reduzido ao costume. Já no cristianismo, a transmissão dos textos para outras línguas acabou criando novas maneiras de se referir a Deus, como Senhor, Pai, Criador e Altíssimo. Assim, o nome passou a ser entendido não só pela forma escrita original, mas pela missão espiritual que ele comunica. Quando os textos bíblicos foram traduzidos para o grego, depois para o latim e para outras línguas, o nome divino entrou em uma nova fase histórica. Em vez de preservar apenas a sonoridade original, os tradutores muitas vezes optaram por equivalentes que pudessem ser lidos com reverência pelas novas comunidades. Isso não apagou o nome, mas ampliou suas formas de presença. Em cada idioma, Deus continuou sendo chamado de maneira a transmitir proximidade e autoridade. E aqui há um detalhe importante. O nome de Deus não sobreviveu apenas como palavra antiga de arquivo. Ele atravessou culturas porque seu significado falava a necessidade humana de encontrar sentido para o invisível. Ao longo do tempo, também surgiram interpretações mais simbólicas sobre o nome divino. Alguns enxergaram nele a ideia de existência absoluta. Outros destacaram a relação entre o verbo ser e a presença constante. Há quem veja no nome de Deus uma ponte entre eternidade e história, entre o que não muda e o que muda o tempo todo. Essa riqueza de leituras mostra que o nome divino nunca foi simples. Ele é simples o bastante para caber na boca de uma criança em oração, mas profundo o bastante para ocupar séculos de estudo e contemplação. É um nome que não se esgota numa única definição. E talvez seja exatamente isso que torna o nome de Deus tão misterioso até hoje. Porque, quando pensamos que já o entendemos, ele nos leva para uma camada mais funda. Ele é chamado de Criador, Rei, Pai, Pastor, Juiz, Refúgio, Fortaleza. Cada nome revela um aspecto, mas nenhum deles encerra quem ele é por completo. É como se a linguagem humana tivesse limites naturais diante do infinito. Podemos apontar, descrever, cantar e proclamar, mas nunca dominar totalmente o sentido do nome divino. O mistério não diminui a fé. Pelo contrário, ele a sustenta, porque lembra que Deus é maior do que qualquer definição que o ser humano possa construir. No mundo atual, o nome de Deus continua sendo pronunciado em contextos muito diferentes. Ele aparece na oração sincera, no luto, na esperança, na gratidão, no desespero e na recomeço de muita gente. Mesmo para quem não conhece toda a história das línguas antigas, o nome de Deus ainda carrega peso, consolo e respeito. Em muitas famílias, ele é lembrado com devoção. Em muitas comunidades, é celebrado. Em muitas vidas, é o primeiro nome que se busca quando tudo parece incerto. Isso mostra que, apesar das mudanças culturais, a força do nome permanece, porque a necessidade humana de sentido também permanece. Há ainda um aspecto importante nessa trajetória. O nome de Deus foi cercado de silêncio em muitos momentos, justamente para protegê-lo da banalização. Hoje, porém, vivemos numa época em que tudo corre o risco de ser tratado com pressa. Por isso, revisitar a origem do nome de Deus é quase um convite para desacelerar.
É lembrar que há palavras que não foram feitas para serem usadas sem consciência. Quando entendemos que o nome divino nasceu dentro de uma história de aliança, temor e revelação, ele deixa de ser apenas um termo religioso e se torna uma lembrança de relacionamento. O nome aponta para aquele que chama e que também é chamado. E se olharmos com atenção, veremos que o nome de Deus também conta a história da humanidade, tentando se aproximar do sagrado, sem perder o respeito. Primeiro veio o encontro, depois, a necessidade de nomear, depois, o cuidado para não profanar, depois, a tradução para novas línguas e culturas, e, por fim, a permanência do mistério. Essa linha do tempo revela algo bonito. Deus não ficou preso a uma forma única de dizer seu nome, mas deixou seu nome ser conhecido de maneiras diferentes, sem perder sua essência. Isso ajuda a entender por que tantas pessoas, mesmo em contextos distintos, ainda se sentem tocadas quando falam de Deus. No fim das contas, o nome de Deus na origem e no presente continua sendo uma ponte entre o eterno e o humano. Ele começa como revelação, atravessa línguas, atravessa gerações, atravessa traduções e chega até nós como memória viva de que existe algo maior do que o visível. Seja como Elohim, Yahvé, Senhor, Pai ou Criador, o centro permanece o mesmo. Deus não é uma ideia distante, mas alguém que se revela. E talvez a maior conclusão seja esta: o nome de Deus não foi dado para satisfazer curiosidade, mas para despertar reverência, fé e confiança. Quanto mais o conhecemos, mais percebemos que o nome é grande demais para a nossa boca, mas próximo demais para o nosso coração ignorar. No fim dessa história, o nome de Deus continua sendo mais do que uma palavra antiga. Ele é presença, mistério e verdade para quem decide olhar com atenção. Se esse vídeo falou com você, curta, compartilhe com alguém que também vai se interessar por esse tema e deixe nos comentários a palavra Amém, como uma declaração de fé. E se você quer continuar nessa jornada de conhecimento e reflexão, fica por aqui, porque ainda há muito para descobrir sobre a forma como Deus é conhecido ao longo da história.